Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus. Nós estamos celebrando este segundo domingo da Páscoa, que conhecemos como Domingo da Misericórdia. E como é necessário nós meditarmos sobre a misericórdia. Como é necessário nós pararmos um pouco para refletirmos sobre esse tema tão central na nossa vida, tão necessário para a nossa vida e para que possamos a cada dia aprofundarmos a experiência do amor de Deus. Deus é misericórdia. Recentemente nós tivemos, alguns anos atrás, o Ano Santo, que o Papa Francisco, ele justamente dedicou à misericórdia. E é belo a gente refletir todos os dias da nossa vida sobre a misericórdia. Porque, de fato, o que é a misericórdia? A misericórdia, esse termo misericórdia, lembra duas coisas. Lembra miséria e coração. A palavra misericórdia lembra essas duas realidades. Imaginemos que Deus, sempre conhecendo quem somos, Deus conhece o nosso coração, conhece as misérias, porque de fato Ele nos criou capazes de amar, nos criou com toda a potência no nosso coração para vivermos a caridade, porém o nosso coração se desviou. Somos criaturas e o nosso coração se desviou por causa do pecado. E o pecado, ele muitas vezes vai tirando de nós esse desejo de nós vivermos na presença de Deus, de vivermos com Ele. O pecado, ele nos divide. Essa é a força do pecado dentro de nós. O pecado, ele gera dentro de nós, assim como o primeiro pecado, o pecado original, que retirou essa harmonia interior que existia no homem, o homem que vivia uma profunda unidade, o seu corpo e a sua alma viviam uma profunda unidade. Com o pecado original, essa unidade foi rompida. E a partir dali, o homem passou a se afastar de Deus, do seu Criador, e ao mesmo tempo se afastar do outro. E na nossa vida isso continua, é permanente. E por causa dos nossos pecados, porque muitas vezes os nossos pecados eles vão se tornando grandes obstáculos para nós experimentarmos da misericórdia de Deus. Deus quer agir na nossa vida, Deus quer agir com misericórdia. Somos nós que muitas vezes nos indispomos à misericórdia do Pai. Então, nesse domingo da misericórdia, recordando São João Paulo II, que trazia essa espiritualidade da misericórdia, e no ano 2000 estabeleceu que a igreja celebraria sempre no segundo domingo da Páscoa, no domingo da misericórdia, para que nós nunca nos esquecêssemos quem Deus é, a misericórdia que se encarnou, porque Jesus ele veio mostrar para nós o rosto, a face do Pai. Jesus, através das suas ações, veio revelar para nós como Deus sempre está disposto a perdoar. E como Deus nos ama de modo tão imenso que dar a vida para nos reconciliar consigo. Dar a vida para nos trazer de volta para a comunhão com Ele. Então a misericórdia de Deus, não podemos, queridos irmãos, duvidar, mesmo que muitas vezes passemos na nossa vida por situações de pecados, até mesmo de pecados graves. Seja como o filho pródigo, que depois que fez aquela experiência do quanto o mundo o destrói, do quanto o mundo o destruiu, do quanto o mundo é perverso, o quanto a mentalidade do mundo é destrutiva.
Sejamos como o filho pródigo, que faz a experiência forte da misericórdia do pai. Sai da casa do pai, pede a herança como sinal de que ele não tinha mais nenhuma relação com o pai. O pai para ele era como morto. Como nós muitas vezes sabemos, a herança representa a divisão dos bens quando alguém falece. Então o filho saiu da presença do pai, deixou o pai e foi viver no mundo. Mas o mais impressionante de tudo é que depois que ele dilapidou todos os bens que havia recebido, a herança que havia recebido do pai, depois que ele se prostituiu, depois que ele se degradou, depois que ele estava vivendo de modo indigno, ele se recordou como era maravilhoso estar na casa do pai. E ele volta, e no seu retorno, o que ele encontra? Um pai raivoso, um pai que estava ali pronto para jogar na cara dele os pecados que ele havia cometido, o erro que ele tinha cometido. Não, ele encontrou um pai que nem mesmo quis escutar o seu pedido de perdão. Ele encontrou um abraço. Assim também nós encontramos o abraço de Deus. Deus quer nos abraçar, Deus quer nos envolver com seu braço e devolver para nós, talvez, se assim nós nos encontramos distantes dele, a dignidade que nós havíamos perdido por conta das escolhas que fizemos ao longo da nossa vida. Queridos irmãos, se nós nos encontramos distantes, se você se encontra distante de Deus, agora é hora de voltar, porque eterna é a misericórdia de Deus. Deus não muda. Nós mudamos, nós nos afastamos. Ora nós queremos algo, depois nós já não queremos mais. Mas Deus não é assim. Deus é amor. Sua misericórdia é infinita. Também queria refletir com vocês, iluminados por esse domingo tão especial, partindo desse domingo da misericórdia, eu gostaria de refletir sobre o texto do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje fala de uma passagem bíblica que é uma passagem para nós, membros da comunidade, uma passagem importantíssima. É aquela passagem bíblica que fundamenta o carisma Shalom. Nós, membros da comunidade, já ao longo dos anos de comunidade, a comunidade vem aprofundando sobre a sua espiritualidade, sobre a cristologia presente na vida da comunidade e uma experiência que é muito concreta a partir do texto bíblico e da cristologia desse texto. A gente poderia dizer que esse texto aqui nos remete a algo muito interessante que nós vivemos como comunidade. A comunidade é um carisma pascal. A comunidade, ela nasce dessa experiência pascal, da experiência do ressuscitado, de Cristo. O ressuscitado que passou pela cruz. Aquele que assumiu no madeiro as nossas dores, as dores da humanidade, e agora ele está ressuscitado. A morte não foi capaz de retê-lo consigo, ele venceu a morte. E agora traz as suas chagas gloriosas, e agora está ressuscitado, e o texto mostra justamente o encontro de Jesus com os seus discípulos. Durante esta semana que nós estamos vivendo, essa oitava da Páscoa, nós estamos por diversas vezes escutando no Evangelho passagens que falam das aparições de Jesus aos seus discípulos. Escutamos a aparição de Jesus a Maria Madalena, escutamos a aparição de Jesus a Pedro, escutamos a aparição de Jesus aos discípulos de Emaús. Então, diversas passagens falam do encontro de Jesus com os seus discípulos. E esse texto de João é um texto belíssimo, porque ele fala dessa aparição de Jesus aos discípulos que se encontravam no cenáculo. Jesus entra no cenáculo, o relato mostra que as portas estão ali fechadas por medo dos judeus. Os discípulos, apavorados
com a possibilidade de serem presos, com a possibilidade de também passarem pelo martírio, de também, como Jesus, ou ter o mesmo destino de Jesus, a morte, como eles imaginavam. Estavam ali presos no cenáculo, fechados, com medo, e Jesus aparece ressuscitado. Jesus mostra para eles as suas chagas gloriosas, e quando Jesus entra, Jesus diz: paz a vós. Por 3 vezes Jesus diz para eles: paz a vós. E quando eles, tomados de alegria, porque vem o Senhor, tomados de alegria, que é dom do Espírito, o primeiro dom do Espírito, cheios da alegria, eles são por Jesus enviados. Jesus diz: enchei-vos do Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Sopra sobre eles e diz para eles: recebei o Espírito Santo. Sopra o Espírito. Esse texto, os biblistas, eles dizem que esse texto fala de um Pentecostes. É o Pentecostes jonino. Jesus sopra o Espírito Santo, os discípulos ficam cheios do Espírito Santo e Jesus diz para eles: a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Mas existe um fato muito interessante nessa passagem, porque Tomé não estava entre eles. Tomé era um dos discípulos, dos apóstolos, mas Tomé não estava entre eles. E quando os discípulos, 8 dias depois, estão no cenáculo e Tomé está com eles, e eles partilham para Tomé a experiência que eles viveram, que eles viram Jesus, que Jesus esteve com eles, Tomé diz: somente se eu tocar o lado aberto. Eu só vou acreditar se eu tocar o seu lado aberto. E Jesus depois entra no cenáculo, o relato mostra que Jesus aparece novamente e Jesus diz para os discípulos: a paz esteja convosco. E depois diz para Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. E Tomé responde: meu Senhor e meu Deus. Queridos irmãos, eu queria destacar aqui algumas coisas desse texto, algumas reflexões que são importantes para nós. Nós sabemos que o domingo é o dia da comunidade cristã se reunir, e o domingo é o dia da comunidade dos ressuscitados. Imaginemos nós que quando nós não estamos entre os membros da comunidade, quando nós nos colocamos à parte, quando nós nos colocamos como aqueles que estão fora da comunhão, o que pode acontecer conosco? A experiência que aconteceu com Tomé. Nós podemos estar distantes da experiência de Deus. Como é importante nós estarmos em comunidade, celebrando a presença de Deus entre nós. Jesus está sempre no meio de nós. Ele mesmo nos disse: onde 2 ou mais estão reunidos em seu nome, eu estarei no meio deles. Jesus está conosco, está no meio de nós. Então, a comunidade cristã é o lugar do encontro com o ressuscitado. Se nós nos afastamos da comunidade cristã, nós não vamos viver essa experiência. Faremos essa experiência de Tomé. Nós estaremos distantes, e como muitos de nós talvez estejamos distantes da comunidade cristã, afastados, vivendo como aqueles que não vivem a fé. É preciso estar na comunidade de fé, na comunidade dos ressuscitados, para crescermos na fé. É necessário que estejamos juntos, porque quando estamos juntos, Jesus nos fala de modo concreto. É na comunidade de fé que a nossa fé é renovada, é na comunidade cristã que a nossa vida é fortalecida. Nós não nos salvamos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros para vivermos a nossa fé, para vivermos a santidade. Nós precisamos do testemunho uns dos outros. Nós precisamos do braço a nos sustentar quando nós estivermos fracos. Precisamos estar na comunidade de fé. Portanto, meu querido irmão, se você por algum motivo está distante da comunidade cristã, se os pecados que você foi cometendo ao longo da sua história foi enchendo o seu coração de desconfiança,
de não acreditar mais em si mesmo, de não se ver mais capaz de ser perdoado por Deus, até mesmo por achar que os seus pecados são graves demais, portanto Deus não pode te acolher. É hora de você retornar para estar com os irmãos na comunidade de fé, voltar para a comunidade de fé. É na comunidade de fé que a nossa fé vai sendo fortalecida. É lá onde nós tocamos o lado aberto de Jesus. É lá onde nós fazemos a experiência de Jesus, a experiência da sua palavra. É lá que nós somos enviados por Jesus. Jesus nos envia para o mundo. Jesus nos dá o dom da paz e nos chama a semear no coração do homem que não conhece a Deus a paz. É na experiência uns com os outros na comunidade de fé. E se é verdade que dentro da comunidade de fé nós podemos fazer a experiência da fraqueza dos nossos irmãos, também é verdade que na comunidade de fé nós faremos a experiência da presença do Deus que é misericordioso e que fortalece os seus filhos. Queridos irmãos, somos fracos, mas Deus não desiste de nós. E bem-aventurado é aquele que permanece. Bem-aventurado é aquele que a cada dia na comunidade vai deixando que a graça de Deus vá transformando, vai curando, vai restaurando o seu coração. É dentro da vida cristã. É juntos uns dos outros. É como membro da comunidade, da eclésia. Ali nós somos refeitos pelo ressuscitado e enviados por ele. Enviados para evangelizar, para anunciar a paz. Quero concluir esta homilia convidando você a voltar-se para Deus. Eterna é a misericórdia de Deus. É um domingo especial, estamos em um tempo especial dentro do ano litúrgico, como disse no início desta formação. Estamos dentro de um tempo de tanta graça, um kairós, um verdadeiro kairós, um tempo favorável para Deus nos renovar, e sabemos muito bem que a conclusão deste tempo que nós vivemos, pascal, é Pentecostes. E como é necessário que nós agora comecemos a viver dentro desse tempo, esse caminho que nos levará a uma efusão do Espírito, a renovação da nossa experiência de batismo no Espírito Santo, para que assim sejamos enviados por Deus. Aqui nesse texto de João, Jesus nos envia. E sabemos muito bem que Pentecostes é a manifestação da igreja para o mundo. É o envio que Jesus faz ao dar o seu Espírito para que os seus discípulos propaguem a fé, para que seus discípulos continuem a sua missão. Que Deus nos conceda esta graça, que nós sejamos verdadeiramente fortalecidos e que essa Páscoa para nós seja uma verdadeira experiência da misericórdia de Deus. Então quero também convidar você, na finalização desta pregação, desta homilia, quero convidá-lo a, claro, deixar o seu like, nos ajudar para que assim esse conteúdo possa chegar em outras pessoas, deixar o seu comentário sobre esse texto bíblico, sobre o que você escutou agora nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sino e vamos juntos continuar a nossa missão de levar ao homem o conhecimento de Deus, levar ao homem a experiência com a misericórdia do Senhor, porque é eterna a misericórdia de Deus. Essa misericórdia que um dia se encarnou, que esteve entre nós, essa misericórdia a cada dia vai renovando a nossa vida e a cada dia vai nos dando a consciência de que nós fomos feitos para estarmos em Deus, para participarmos da sua vida, da vida beata, da sua vida no céu. É a misericórdia, só por misericórdia, porque sem a misericórdia nenhum de nós seríamos capazes de estarmos vivendo uma vida de santidade e de podermos acessar o céu em Jesus, por Jesus, a partir da sua paixão, morte e ressurreição. Por misericórdia estaremos no céu e celebraremos a vida beata por misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.